E hoje a gente vai falar sobre números racionais, tá certo? Então sejam bem-vindos, né? A gente vai falar hoje sobre números racionais, é a aula número 3. Se vocês quiserem todas as aulas assistir e acompanhar a playlist aqui no canal, tá aí na descrição, tá certo? Com todas as aulas que eu estou produzindo de matemática. Em breve também vai ter aí a de conhecimento técnico, tá certo? As outras playlists voltadas aqui para o concurso do IBGE, tá bom? Na medida que eu for postando, aí vai aparecendo aí para vocês as playlists na descrição, tá bom? Muito bem, pessoal. Aqui a gente tem o seguinte, ó. O menor número positivo n, tal que... Então, ó, ele quer um número n, tal que 2,34 mais 3,79 mais n seja um número inteiro, é? Então, ó, qual vai ser o menor número que quando somar esses números, o menor, né? E vai dar um número inteiro, tá bom? Quem não lembra, pessoal, que é um número inteiro, eu vou mostrar aqui, ó, tá? Número inteiro. O que são números inteiros, pessoal? Números inteiros são números que não têm a parte decimal, tá certo? Ou seja, o 3 é inteiro, ele não tem casa decimal, ó. O 5 é inteiro, o 8 é inteiro, o 10 é inteiro, tá certo? Então, esses números, eles não têm parte decimal, então eles não são quebrados. Se não são quebrados, a gente diz que ele é inteiro. Veja, pessoal, que os inteiros também pode ser negativo, tá? Ó, menos 2, menos 3, menos 4, tudo isso é inteiro, tanto positivo como negativo. O que importa é que não tenha parte decimal, beleza? Então, não esqueça, existem os naturais, que são os positivos. Os inteiros, positivos e negativos, tá? E se for número com parte decimal? Aí a gente diz que são os números racionais, tá certo? São os números racionais, tá? Perceba que um engloba o outro, tá? Você tem que, por exemplo, os inteiros englobam os naturais. Esses números todos aqui, ó, são naturais, mas eles também são inteiros. Já esses aqui não são naturais, porque eles são negativos, mas são inteiros. Isso é muito importante, essa diferenciação. E os racionais? A gente tem que os racionais são os naturais, tá certo? Os naturais são racionais. Os inteiros também são racionais, então um conjunto engloba o outro, tá bom? E além dos naturais e dos inteiros, quais mais vão ser racionais? Aí vocês têm, ó, os números decimais exatos, tá? Ó, os decimais exatos, as frações, tá certo? As dízimas periódicas, que são números que se repetem, tá certo? Aqueles números que a gente chama de números mistos, tudo isso aqui é número racional, tá bom? Na verdade, pessoal, para facilitar a sua vida, se perguntarem para vocês quais são os números racionais, vocês, para facilitar, vocês dizem assim, ó, todos. Todos são racionais, tá certo? Todos esses números que estão aqui na tela são racionais, então é muito mais fácil pensar assim, tá? Aí você diz apenas uns tipos de números que não são racionais, tá certo? E o que não é racional vai ser o quê? Vai ser irracional. Então, ó, quais são os irracionais? É muito mais fácil vocês pensarem assim, tá certo? Os irracionais, ó, o símbolozinho é esse I aí, são os seguintes. São as raízes quadradas inexatas, ó, raiz de 3, raiz de 2. Toda raiz quadrada que não é exata é irracional. E quem mais? O π. Aquele número que a gente usa para calcular, né, os segmentos, né, os valores dentro de um círculo, π, que a gente aproxima o valor próximo, tá certo? Não é o valor exato, que o π é infinito. É 3, 14, 15, vai embora. Esse valor próximo aqui, o π, ele é irracional. Então é muito mais fácil pensar assim. Todos são racionais, menos esses aqui, ó. Raízes quadradas inexatas e π, tá bom? O resto, pessoal, tudo é racional. Aí dentro dos racionais vocês têm os inteiros e dentro dos inteiros vocês têm os naturais, tá certo? Pensando assim, você não erra uma, tá bom? Pensando desse jeito, você não erra uma.
Aí, gente, ele quer saber qual número aí que ele vai somar o n e vai dar o menor número inteiro aqui, o menor número para dar um número inteiro, tá? Como que a gente faz essa questão, gente? Ó, ele vai somar 2,34 mais 3,79 mais n. Esse n tem que ser um número que, quando somado com aqueles ali, dê inteiro, só que seja o menor possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2,34 e vou somar com 3,79. Como é que eu faço a soma de números decimais, pessoal? Só lembrar, vírgula abaixo de vírgula. Soma e subtração é vírgula abaixo de vírgula. Então, 4 mais 9, 13. Ok? 1 mais 3, 4 mais 7, 11. Tá? E aqui, ó, 1 mais 2, 3, com 3, 6. Pronto, tá aí, ó. Aqui ficou 13, né? Aqui vai ficar 4, 11, 2, 5 com 6. Então, somando aqueles dois ali, dá 6,13. Aí eu vou somar um n, que eu ainda não sei quem é, e quando eu somar, tem que dar um número inteiro. Só que ele quer que o n seja o menor possível. O que eu vou fazer para garantir que o meu n vai ser o menor possível? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver qual número aqui inteiro mais próximo de 6,13 que eu obtenho somando alguma coisa. E o número inteiro mais próximo de 6,13, pessoal, vai ser quem? Vai ser o 7, concorda? Quando eu pegar 6,13 e somar alguma coisa, se der 7, vai ser o menor n que eu vou achar, porque se for 8 já vai ser maior, vou precisar de mais número, tá bom? Então 7 é o número que eu quero chegar. E como que eu posso fazer isso, pessoal? Bem fácil. Para saber quanto que eu tenho que somar 6,13 para chegar a 7, você pode fazer o contrário. Você pode pegar o 7, tá? E subtrair o 7 de 6,13. Aí você vê aqui, ó, quanto vai faltar, tá certo? Para chegar no 7. Lembrar, gente, que atrás de todo número escondido tem uma vírgula, tá bom? Ó, atrás de todos os números. Se não aparecer a vírgula, ela está escondidinha atrás do número. E depois eu posso botar quantos zeros eu quiser. Eu faço isso para igualar, tá certo? A quantidade de casas decimais. E pronto, agora é só subtrair. Agora não esqueça, vírgula abaixo de vírgula, na soma e na subtração. Aí, ó, gente, vai ficar aqui 6, tá? Vai emprestar aqui, porque a parte de baixo é maior, vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 1, 8. E 6 menos 6, nada. Pronto, tá aí. 0,87. Se o n for 0,87, quando eu somar 6,13 mais 0,87, vai dar esse númerozinho aqui, 7, que é um número inteiro. Então, o menor valor para n que pode ocorrer é 0,87, letra D, tá certo? Então, essa, pessoal, foi a nossa primeira questão. Tranquilo? Essa foi a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham entendido bem. E lembrar que eu tô com super material para esse concurso, tá? Um e-book que a galera tá gostando muito, um e-book aí que eu, junto de outros dois professores, a gente trabalhou bastante para oferecer o melhor possível para vocês, uma coisa que vá direta, tá certo? Com todos os exercícios aí necessários para você chegar lá na prova confiante, tá certo? Que vai conseguir a sua vaga. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, já vai aí no link da descrição, passa lá que eu tenho certeza vai ser a melhor coisa que você vai fazer voltada aí para o concurso do IBGE, beleza? Muito bem, gente. Vamos aqui para a questão número 2 agora. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Em uma fábrica, há um cano de cobre com diâmetro de 5/8 de polegada, que precisa ser trocado. Mas os fabricantes nacionais só possuem cano desse tipo com diâmetros especificados em milímetros. Então, os fabricantes só produzem canos fabricados em milímetros. Sabe-se que uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros. Então, ele diz quanto vale uma polegada. Aí ele quer o diâmetro desse cano, mede aproximadamente. Só que as respostas todas, ó, estão em milímetros, tá bom? Todas as respostas estão em milímetros, certo? Bem, como que fica aqui, pessoal? Como que a gente pode fazer essa questão? Seguinte, ele disse, ó, que o cano, ele equivale a 5/8 de uma polegada, tá certo? 5/8 de uma polegada. E ele diz quanto vale uma polegada. Ó, vou botar aqui, ó, uma polegada. Ele informou que é quanto, pessoal? Uma polegada é 2,54 centímetros, tá certo?
Só que as respostas estão em milímetros, então tem que passar isso aqui para milímetro, é a primeira coisa. A gente tem aqui uma transformação, tá? A gente tem aqui uma transformação. E como que eu vou fazer para desenvolver isso aqui? Como que eu vou fazer para transformar, gente? Bem facinho. Não esqueça mais disso. É um som, vamos dizer assim, cacofônico que faz, mas que você não esquece mais, tá certo? É uma técnica muito boa caso você tenha dificuldade para transformar. Como é que você pode fazer? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai fazer, é o que a gente chama de fórmula da cagada, tá certo? Fórmula da cagada. Como eu falei, é um som cacofônico, mas que ajuda muito na hora de lembrar. Ó. Você vai fazer K, H, da, tá certo? Cagada, decimal. Beleza? Então, ó, aqui é a cagada decimal. E aí, o que você vai fazer? No meio, você vai botar a unidade fundamental, que aqui, nesse caso, a gente está falando de comprimento, então é metro. Certo? Se fosse área, seria metro quadrado. Se fosse volume, seria metro cúbico. Mas aqui é comprimento, então a gente diz que é metro. Tá? Então, você vai colocar o M depois de cada uma dessas. Ó. Olha como fica legal. Ó. Aqui você já tem todas as unidades. Então, não esqueça mais, pessoal. Ó. Cagada decimal. E depois você complementa com a unidade que você está trabalhando. No caso aqui é metro, tá certo? Pronto, acabou-se. Cagada decimal. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Vou passar ó, de centímetro para milímetro. Gente, para fazer essa transformação de centímetro para milímetro, eu andei uma vez para a direita, ó, tá certo? Saí do centímetro, cheguei no milímetro. Então, é a mesma coisa que eu faço aqui, ó. Eu pego o número, que é 2,54, e ando uma vez para a direita também, ó. A vírgula vai parar aqui, tá certo? Então, a vírgula sai do 2,54 e chega aqui, no 25,4. Pronto. Andou uma vez, saiu do 2, chegou aqui no entre o 5 e o 4, beleza? Já está transformado. Agora, a gente tem isso aqui, ó. É a quantidade em milímetros, tá certo? Pronto, primeiro passo já foi. Então, a gente já sabe quantos milímetros tem. Apagar aqui, vou deixar milímetro. Foi feita a transformação, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Depois que a gente fez a transformação, a gente tem que agora ver o que ele quer. Ó. Ele diz que o diâmetro tá, do cano é 5/8 de uma polegada, ou seja, 5/8 de 25,4. Então, vou botar essa informação aqui. Ó. Diâmetro. Eu estou tentando fazer assim o mais lento e calmo possível para que vocês consigam entender, tá certo, pessoal? Quem tem dificuldade com matemática consiga entender. Então, ó, diâmetro 25,4 milímetros, beleza? Só que ele diz que o diâmetro aí é 5/8 disso, tá certo? Então, eu vou botar aqui, diâmetro é 5/8 de 25,4 milímetros, que a gente já fez a transformação, não foi? A gente transformou aqui, ó, tá certo? Pronto, isso aqui é o diâmetro. Quem esqueceu o que é o diâmetro, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O diâmetro é o seguinte, vamos pegar aqui um círculo. Esse círculo, pessoal, ele tem aqui, ó, um ponto central, tá? Ele vai ter aí um ponto central, que vai ser aqui, beleza? E o que acontece? Um ponto da circunferência passando pelo centro, chegando a outro ponto da circunferência. E o que é circunferência? É a linhazinha que delimita, ó, essa linhazinha aqui. Essa linha que cerca todo o círculo, a gente chama ela de circunferência. Vou até botar aqui o nome, tá? Tudo isso é importante que vocês anotem, lembrem, tá? Circunferência, beleza? Então, ó, circunferência. Então, um ponto da circunferência passando pelo centro, chegando em outro ponto da circunferência, a gente vai chamar isso aí de quê? De diâmetro, tá certo? Então, o cano tem esse diâmetro, tá? Só que ele está dizendo na questão que é o quê? 5/8 de 25,4 a medida. Então, eu vou precisar calcular isso aqui. Aí, não esqueça, tá certo? Preposição no português é multiplicação no matematiquês. Não esquece disso. Preposição no português é multiplicação no matematiquês. Então, o diâmetro é 5/8
vezes 25,4. Lembre que embaixo de todo número tem 1, tá certo? Aí a gente tem uma multiplicação de fração. Aí vem mais uma coisinha para vocês lembrarem, tá? O quê? Que multiplicação de frações não precisa fazer o MMC, tá? Você faz a multiplicação do de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá certo? Então, vou fazer 5 vezes 25,4. Para quem esqueceu, eu vou botar aqui, ó. 5 vezes 25,4. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Tá certo? E nota, ó, eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, tá? Então, a resposta também vai ter que ter uma casa decimal depois da vírgula. Isso vai dar 127, tá bom? E aí, pessoal, vou dividir agora, ó, porque eu faço 5 vezes 25,4 dá 127. Então, deu 127. E eu vou fazer 8 vezes 1, que vai dar quanto? Vai dar 8 na parte de baixo. Pronto. Agora basta fazer essa divisão, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou dividir 127 dividido por quanto? Por 8. E eu vou chamar a atenção para mais uma coisa. Olha, cuidado que isso aqui é a banca FGV. Olha o que ele disse. O diâmetro desse cano mede aproximadamente. Se é aproximadamente, pessoal, não vai dar um resultado exato, vai dar algo próximo, tá? Então, cuidado com isso. Vamos dividir aqui para ver quanto é que dá, ó. 1, que dá 8. Sobra 4, desce o 7. 47 para 8 dá quanto? Dá 6, né? Fiz certinho, 8, 12. Aqui deu 127, né? Vou até fazer aqui a multiplicação de novo, ver se está certinho. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25, 2, 27. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Isso mesmo, é uma casa decimal. E aqui, ó, vai ficar 6. Vai 6 não, que 6 vai passar, né? Vai ficar 5. 5 vezes 8 dá 40. Sobra 7. O 7, pessoal, não dá para dividir por 8, coloca o 0 e uma vírgula. Aí vai ficar 70 dividido por 8 dá 8, tá? E daqui já dá para tirar a resposta, pessoal. 15,8 vai ser mais próximo de quem? De 14, 16, 18, né? Então já dá para tirar a resposta. A gente está vendo que é a resposta a letra B de Boston, tá certo? Letra B de Boston aí, essa questão, tá? Pega essa questão, vê de novo depois com todo carinho, veja quanta coisa a gente falou só em uma questão, pessoal. Ó, a gente falou em unidade de medida, a gente falou em circunferência, a gente falou em diâmetro, a gente falou nas transformações, a gente falou em multiplicação de fração e a gente falou em divisão, tá certo? Entre números decimais. Então, uma questão muito rica para vocês que vão fazer essa prova. E eu lembro a vocês, tá certo? Na minha opinião, o concurso do IBGE, o melhor, é porque para mim é uma iniciação do cara nos concursos. Ele começa a pegar uma base aqui, daqui a pouco ele vai embora, tá certo? Ele quer fazer qualquer outro concurso, porque ele se sente seguro, preparado, beleza? Assinale a opção que mostra o maior dos números abaixo, tá bom? E aí, qual vai ser a opção que vai mostrar o maior dos números abaixo? Então, ó, o que acontece aqui, gente? Tem gente que confunde isso aqui, por quê? Porque vê 559 e pensa, 559 é maior que 74. Certo, eu concordo. 559 é maior que 74. Só, pessoal, que para você comparar, aqui não é um número inteiro, aqui são números decimais. Então, sempre que você for comparar casas decimais, você tem que fazer o quê? Você tem que igualar as casas decimais, ok? Então, ó, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou pegar 0,559 e eu tô vendo que os números que tem mais casas decimais tem 4, que é esse aqui, ó. Tá certo? Então, vou botar um 0 para igualar. Tá? Então, vou deixar todos os números aqui com 4 casas decimais. Aí vocês vão ver como é mágico, fica muito mais fácil de comparar, tá certo? Ó, fica muito fácil de comparar aí, tá bom? Pronto, agora ficou fácil. Quem é maior? 5.590, 2.021, 5.680, 5.700 ou 7.400? Lógico que o maior, gente, é 7.400, né? Tá na cara, vamos dizer assim, né? Que o maior é 7.400, é óbvio.
Então, gente, a comparação de números decimais, como é que você faz? Você coloca todos com a mesma quantidade de casa decimal e depois você vê qual que ficou maior, tá? Esse vai ser aí o maior. Então, a resposta correta, letra C de coisa boa, tá bom? Letra C de coisa boa, tá? Bem, pessoal, então, basicamente, essa foi a nossa aula 3 de números racionais. Lembrando, eu trago aqui só uma amostra para vocês do que a FGV traz, e quem tiver interessado em algo um pouco mais profundo dentro daquilo realmente que cai na banca FGV, o e-book está à disposição, o link está aí na descrição, tá certo?